Fala galera, tudo bem por aí? Chegamos na rodada 4 do Cartola e nesse vídeo a gente vai analisar tudo que a gente fez na rodada 3. Vamos analisar os confrontos da rodada 4 e esboçar os nossos times aqui para essa rodada. Então bora lá, começando aqui pela notícia ruim, né? Na última rodada a gente não foi bem. No time principal a gente fez 68,46 pontos e perdemos 0,5 cartoletas. Já no time de cartoletas, a gente fez 56,99 pontos e ganhamos apenas 1,25 cartoletas. Mas se você também foi mal, né, assim como a gente aqui, fique tranquilo, isso acontece no Cartola, né? É imprevisível, sempre tem rodadas boas, outras rodadas ruins, né? E a gente tem que aproveitar esses momentos de rodadas ruins para analisar o que a gente fez de errado e melhorar na análise para a próxima rodada, né? Então bora começar aqui vendo o que a gente fez de errado, né? Na primeira rodada, a gente confiou aqui na zaga do Atlético Mineiro, né? A gente foi meio que no feeling, por ser jogando em casa, o Atlético precisando da vitória e jogando contra o Remo, né? E a gente desconsiderou aqui que o Atlético tinha sofrido gols nos últimos 6 jogos antes desse confronto, né? Então, a escolha aqui pelo Renan Lodge e pelo Júnior Alonso foi por eles ter uma média básica considerável ali, né? Era boa, e por ser contra o Remo jogando em casa, né? A gente acreditava que esse SG viria. O outro jogador aqui, o Vitor Caetano, da Chape, a gente também desconsiderou alguns pontos, né? Por exemplo, a Chape oferece muitas finalizações para os adversários, né? Contra o Santos, por exemplo, foram 25 finalizações cedidas e contra o Vasco 30 finalizações, né? Ou seja, eles cedem bastante ali, normalmente tomam um amasso, e por mais que eles tenham conseguido os resultados bons nas rodadas anteriores, né? Esse fator de tomar bastante finalização deveria ter sido um alerta ali pra gente na hora de escalar, né? E aqui por fim da Atlético Paranaense, né, também, que foi um confronto difícil ali contra o Santos, né? Mas que o Santos é um time que cria muito, né? Então teria possibilidade de gol e acabou marcando e tirando o SG ali do Atlético, né? Aliado a isso, a gente teve alguns pontos de azar ali, né? Como, por exemplo, a gente comentou no vídeo, né, sobre o Juan, que era uma opção ao Júnior Alonso ali, mas o Júnior Alonso tinha uma média básica melhor que a do Juan. E o Juan foi lá e fez gol e fez uma boa pontuação. Mesmo caso da Chape, né? A gente tinha o Walter Clare na lateral ali, que é um cara que bate pênalti no time, né? Então tinha a possibilidade de fazer gol, mas como ele não tem uma média básica boa, ele só pontua bem quando participa de gols, a gente acabou não escalando, né? A gente falou sobre ele, mas não escalou. E também o Walter, né? Que vários cartoleiros escalaram ali e acabou indo mal na rodada também. Mas a gente teve pontos positivos, né? Por exemplo, escalar o Hulk como capitão, ele voltou, fez gol, deu assistência, foi bem na rodada. O Viveiros também pontuou muito bem. O Andrés Gomes, mesmo sem participação em gol, ele conseguiu uma média básica ali, que ele sempre obtém, né? Então ele foi bem. O Lúcio Acosta também. Muita gente não confiava por ser um clássico, mas ele mandou muito bem, né? Fez o gol ali, pontuou bem. E é isso, né? Para essa rodada a gente vai analisar mais a fundo, né? Então acompanha aí que a gente já vai analisar os próximos confrontos. Então aqui para a rodada, vamos ver aqui o que a gente tem de jogos, né? Estou usando aqui o Prováveis do Cartola. O primeiro jogo aqui, Bragantino e Atlético Paranaense, né? É um jogo interessante aqui, as duas equipes vêm bem, né? O Atlético Paranaense está jogando agora, né? Inclusive pode ser líder do campeonato se ele vencer ali. E o Bragantino é um time muito bem estruturado defensivamente, né? Apesar de ter tomado os 2 gols ali do Corinthians, é uma equipe confiável, né? Então a gente já destaca aqui alguns jogadores do Bragantino, né? O Juninho Capixaba, eu acho que é uma unanimidade aqui na lateral para essa rodada, né? É um jogador que tem uma média básica muito boa, então pode ser importante aqui para a pontuação. Gustavo Marques também, que sempre garante bons pontos ali. Depois a gente vai escalar o time e a gente passa com mais detalhes ali nos números deles, né? O Cleiton, né, que tá batendo pênalti agora no Bragantino, ele fez um gol no último jogo ali pelo Paulista, né? Pode ser um bom nome aí para a rodada também.
O Gustavinho, né, substituto do John aí, tem mandado bem, tem feito boas pontuações. Aí no ataque, a gente tem o Lucas Barbosa, que tem sido bem regular. O Henry Mosqueira aqui, que chuta bastante ali, é um chuta-chuta, e ele tem uma média boa, além de ser bem baratinho. Então, principalmente para quem tem poucas cartoletas, pode ser um nome legal aí de se escalar. E analisando aqui o Atlético Paranaense, né? Ele tem um ataque muito rápido aqui com Mendonça, Viveiros, Julimar também, ele alterna bastante aqui de posição, né? Os três são bem móveis aqui, né? E a gente tem um detalhe importante aqui, né? Como o Mendonça cai pela direita aqui e é um driblador nato, né? Pode ceder alguns desarmes aqui para o Juninho Capixaba. Por isso que eu acho que é um nome bem importante para essa rodada, né? Eu acho que vai pontuar bastante ali com média básica. E se segurar o SG, então, acredito que a pontuação dele vai estourar ali, né? Aqui do Atlético Paranaense, então, a gente destaca o Viveiros, o próprio Mendonça aqui, o Léo Dério, que é um cara que ataca bastante, né? Ele tá como lateral ali, mas como o Atlético Paranaense tem essa formação de jogar com 3 zagueiros, ele sempre tá bem ofensivo ali. Pode ser um nome interessante também. Mas para essa rodada eu iria mais de Bragantino aqui, tá? Próximo jogo aqui, Remo e Inter. É um jogo de desesperados, né? Os dois times estão bem abaixo ali na tabela. O Inter é o penúltimo e o Remo é o 16º aqui. Ambos os times já tomaram bastante gols, né? O Inter já tomou 5, o Remo já tomou 7. Então não são defesas confiáveis, né? Se for apostar em alguém desse jogo, pensar mais ofensivamente, né? Então aqui a gente pode destacar o Manga, né, que está indo muito bem, fez alguns gols já aí. O Vitor Bueno, que está bem também, mas ele precisa de gol ou assistência ali para pontuar. O Zé Ricardo tem bastante desarme aqui, pode ter uma média básica interessante, né? E do lado do Inter, a gente tem os dois atacantes aqui, o Borré e o Carboneiro, né? O Borré é o centroavante nato ali, quando recebe alguma oportunidade ali, ele pode converter em gol, né? E o Remo tem uma defesa instável, né? Então pode ser um bom nome. E o Carboneiro, né? O Carboneiro é aquele atacante driblador que corre bastante ali, bem rápido, né? E pode ser bem importante aí nesse jogo. Ele tem uma média básica bem interessante ali, então pode ser um bom nome. E aqui armando o time, né? O Alan Patrick, também pode ser um excelente nome aí para a rodada, né? Ele tem as bolas paradas, finaliza bastante e acho que o Remo vai ceder ali bastante espaço, então pode ser um nome bem legal aí. Aqui o próximo jogo, Cruzeiro e Corinthians, jogão. O Cruzeiro tá bem estável ainda, né, ali com o Tite, principalmente defensivamente, não vem bem. E o Corinthians está bem estruturado. Defensivamente tem entregado bem, né? Depois da chegada do Gabriel Paulista, o time se encaixou muito bem aqui. Tem uma linha defensiva bem forte. E no ataque está sem o Yuri Alberto, né? Que é um desfalque importante ali para o time, apesar dele perder muitos gols, né? Mas é um cara muito participativo que entrega bastante para o time, né? Aqui, para destacar, o Cruzeiro tem 2 destaques individuais aqui muito bons, né? Principalmente para Cartola aqui, que é o Caio Jorge e o Matheus Pereira. E tem também o Kaique Bruno aqui, que ano passado sempre imitava ali, esse ano ainda não entregou boas pontuações, mas é um bom nome ali, pode ser importante aí para o Cruzeiro. Do lado do Corinthians, como eu destaquei, a defesa aqui vem muito bem, né? Na última rodada, o Matheus Bidu foi o maior pontuador, o Gabriel Paulista ficou muito bem ali, o Gustoso pegou pênalti, né? E aqui tem o Gustavo Henrique, que é muito bom na bola aérea, além de ter uma média básica interessante, né? Mateuzinho também desarma muito, né? Então, se fosse para apostar em alguém, seria os dois aqui do Cruzeiro, né? O Matheus Pereira e o Caio Jorge, e a defesa do Corinthians aqui. Mas eu acho que para essa rodada pode ser que o Corinthians tome gol, não segure o SG, né? E o Cruzeiro vai ter que se impor jogando em casa, e tem alguns nomes aqui que são muito bons ofensivamente, né? Então pode ser que o Corinthians não segure o SG. Falando aqui agora de Palmeiras e Fluminense, para mim o melhor jogo da rodada, né? O Fluminense vem bem ali com o Zubeldia, tá bem montado, bem estruturadinho ali.
E o Palmeiras jogando em casa é sempre uma força muito grande, né? Tem aqui como destaque os dois atacantes, principalmente, né? Vitor Roque e Flaco Lopes ali. São muito participativos, mesmo que não participarem de gols ativamente ali. Eles entregam média básica, principalmente o Flaco, né? Tem entregado. Eles estão caros, né? Isso é um ponto negativo, mas para quem tem cartoletas aí vale bastante. Aqui no meio também a gente tem o Maurício, mas pode ser que o Arias já comece jogando, né? Ele já pode estrear. Então ficar de olho aí, mas como o Maurício está baratinho, é um excelente nome ali, né? O Andreas Pereira também, só que aí bem caro também. Mas ele tem participado de todos os gols ali do Palmeiras, praticamente. Já tem 5 assistências e um gol, né? Até agora no campeonato. Tá com números excelentes ali. E pode ser um nome bem importante ali para o Palmeiras. E aqui na defesa também, né? Eu não arriscaria triplicar a defesa ou dobrar, talvez. Mas tem bons nomes aqui, destaque aqui para os dois zagueiros, né? Gustavo Gomes e Murilo. Apesar de o Murilo ter feito bastante pontos quando fez gol, né? Quando participou ali do ataque ofensivamente. Ele não tem muitos desarmes, não tem uma média básica muito interessante, mas se o Palmeiras segurar o SG e ele tiver a oportunidade na bola aérea ali, se torna um excelente nome. O Piquerez, né? O Piquerez entrega a média básica, diferentemente do Kelvin, que seria mais para SG ali, né? E por estar bem baratinho, né? Para valorização. O Piquerez entrega uma média boa ali e acredito que seja um nome bem relevante aí para a rodada. Carlos Miguel também pode fazer suas defesas ali e segurar o SG, então pode ser um bom nome também. Destaque aqui do Fluminense para o René, né, que tem feito muitos desarmes aqui, tem uma excelente média básica. É um bom nome, mas para essa rodada eu acredito que não vai segurar o SG aqui contra o Palmeiras. E o Lúcio Acosta, né? Ele que é o motorzinho ali do time, o camisa 10, arma tudo aqui. Ele tem feito bons jogos ali, caiu como uma luva aqui no time, né, depois da saída do Arias, e tem sido bem importante aqui para o Fluminense. O John Kennedy também é um nome legal aqui, mas para essa rodada eu já vejo outras opções superiores a ele, né? Mas ele também entrega uma média básica muito interessante. Aqui a gente tem Grêmio e Atlético Mineiro, né? Atlético Mineiro muito bagunçado, batendo a cabeça ali, a defesa bem estável. Então acredito que seja um jogo bem importante para o Grêmio aqui, falando da parte ofensiva. O Grêmio tem feito bastante gols também, né? Se a gente analisar aqui, perdão, ele já fez 6 gols, né, em 3 jogos, né? Destaque para os 5 ali contra o Botafogo, né? Mas ele tem ali como seu pilar ofensivo o Carlos Vinícius, né, que é um centroavante nato ali, que faz muitos gols, finaliza bastante, então se tiver oportunidade ali, e acredito que vai ter, contra esse Atlético bagunçado ainda, né? Então eu acho que o Carlos Vinícius é um excelente nome, eu acho que é a maior unanimidade da rodada, né? Pode imitar aí. Aqui a gente tem o Cristaldo, o TT aparentemente não vai jogar, mas seria um excelente nome. Aí a gente tem o Cristaldo aqui que pode estrear aqui no Brasileirão. Ele é um bom nome, está custando 6 cartoletas ali, pode ser interessante. O Noriega, que está como defensor aqui no Cartola, né? E está atuando como meia, pode ser um nome importante, mas eu acredito que o Grêmio talvez não segure o SG ali contra o Atlético, né? A defesa ainda não é tão confiável, né? Então pode ser que não segure o SG, mas o Noriega é um nome que vale apostar ali. Além dele, o Marlon também, né? É um lateral aqui que apoia bastante no ataque e é bom defensivamente, né? Ele é bem equilibrado. Então acredito que possa ter algumas roubadas de bola ali. Do Galo aqui, sempre o Hulk, né, como destaque, né? É um jogador bem importante para o time. Na última rodada ali desencantou, né? Fez seu golzinho. O Vitor Hugo tá jogando muito bem aqui no meio de campo do Atlético, né? O Renan Lodge foi mal na última, né? Mas pode fazer boas pontuações ali. Mas do Galo aqui para essa rodada eu vou evitar, né? Eu acredito que o Grêmio tem um leve favoritismo aqui jogando em casa. Aqui, Santos e Vasco.
Bom jogo também, né? Talvez o Neymar jogue, né? Aí é um ponto importante do jogo. Caso ele jogue, o Santos cresce bastante com ele em campo. Mas aqui tem bons nomes para a gente discutir também, né? O Tassiano, que está como meia no Cartola, jogando de centroavante aqui no ataque, é um nome bem legal ali a se pensar, né? A colocar no time. Até o Rony, né? Que não pontua tanto assim, não tem média básica, mas como o Vasco toma muitos gols, pode ser um nome bem importante. E o Gabigol, pelo faro de gol ali, por sempre estar próximo da área, fez 2 gols no último jogo, né? Então, para esse jogo aqui, eu arriscaria nele. Aqui, defensivamente, a gente tem o Vinícius Lira aqui, que é baratinho e tem alguns desarmes ali já na conta, né? Ele vai jogar ali contra o Nuno Moreira ali no X1, né? Então pode ter alguns desarmes, né? E o Mike, né? O Gomes também é um cara que parte para cima ali no X1. E pode ser que o Mike tenha algumas roubadas de bola, né? Para saldo de gols, eu já não confiaria tanto assim no Santos, né? Apesar de o Vasco ser um time que finaliza bastante e não é tão efetivo, né? E até por isso o Brasão se torna um nome bem relevante aqui, que o Vasco tem imitado os goleiros ali, né? Em todos os jogos que fez, os goleiros que foram contra o Vasco foram bem, mesmo não segurando o SG. Então, o Brasão aqui se torna uma opção interessante. De restante aqui do Vasco, talvez aqui o Paulo Henrique, né, o PH, se ele jogar, pode ser um nome importante, mas o único destaque assim que eu vejo é o Andrés Gomes, aí o Barros, né? O Barros também entrega uma média básica bem interessante ali, é um bom ladrão ali de bolas, então é um nome a se pensar também. E aqui, Curitiba e São Paulo. É um jogo na casa do Curitiba, né? O Curitiba vem bem no campeonato, tem feito bastante gols e joga contra o São Paulo que tem uma defesa bem equilibrada, não tem sofrido tantos gols, né? O Crespo conseguiu arrumar ali esse setor defensivo. Tem o meio de campo aqui bem marcador, bem pegador, né? Com Marcos Antônio, Danielzinho e Bobadilha. E lá no ataque tem Luciano e Caleri, que são sempre perigosos, né? Além do Lucas Moura aqui. Mas o Curitiba tem bons nomes aqui, né? O Ronier aqui tem feito boas pontuações no campeonato. É um jogador bem interessante aqui. O Breno Lopes também tem participado bastante de gols, né? O Pedro Rocha, ano passado, foi artilheiro da Série B, mas esse ano ainda não tem feito tantos gols, né? Aqui, defensivamente, eu não confio muito, né, no Curitiba. Tanto que o Pedro Morisco aqui, o goleiro do Curitiba, é o goleiro que mais fez defesas aqui no campeonato até agora, né? Já tem 18 defesas. E ele pode ser um bom nome, né? Caso segure um SG contra o São Paulo aqui, ele pode pontuar bem, pode imitar. Mas eu não confiaria na defesa do Curitiba. Aqui, então, são esses os destaques, né? Então, bora lá, depois da vinheta, bora para a escalação. E antes de mais nada, já segue aí, já compartilha, segue as redes sociais também. A gente tem bastante informações sendo veiculadas lá, né? Quando tem gols, os nossos times são todos apresentados aqui, né? Os resultados, tem alguns vídeos, né? Falando sobre a rodada, assim como no TikTok, né? Então já segue lá, já comenta também, né? Tudo que você tem achado aí do Cartola, dos vídeos aqui do canal. E bora lá para a escala. Então, bora escalar nosso time, né? Antes de mais nada, já colocar um amuleto aqui que vai dar sorte pra gente nessa rodada. E bora escalar aqui. Vou vender todo mundo aqui, então, primeiramente. E vamos começar. Hoje vamos começar de um jeito diferente, né? Vamos escalar primeiro as unanimidades e depois vamos vir encaixando os outros jogadores, né? Porque eu acredito que tem alguns jogadores que não pode ficar de fora dessa rodada, né? Então vamos começar aqui pelo ataque. O primeiro que eu acho aqui que é imprescindível para essa rodada é o Carlos Vinícius, né? Apesar de estar bem caro aqui, mas ele pega um Atlético Mineiro bem estável ali na defesa, né? Tomando bastante gols ali, dando bastante oportunidades ali para os adversários marcarem, né? E apesar dele não ter ido bem ali contra o Juventude no jogo do Gauchão, né?
e também na última rodada do Brasileiro ali não ter feito praticamente nada, né? Só fez 0,7 pontos aqui. É um excelente nome aí para essa. Outro que eu acho que é imprescindível que vai fazer a base do meu time aqui é o Juninho Capixaba. Ele é um lateral aqui que participa bastante do jogo, né? Ele é um pilar ali do Bragantino, né? E as pontuações dele aqui são muito boas, né? Fez 16,20 na primeira, ele fez gol e segurou o SG, né? Na segunda aqui, ele não teve participação em gols, segurou o SG e fez 8,9. E na última também fez 4,4 aqui, mesmo sofrendo gol ali, né? Então tem uma média básica bem interessante, né? Aqui ele teria 3,20, aqui 3,9 e aqui os 4,4, né? Então credencia ele ali como um bom nome. Caso segure o SG aqui contra o Atlético Paranaense, eu acho que ele tem potencial para mitar. Aí aqui, vamos então. Eu acho que esses dois são os principais pilares, né? Eu tenho aqui outro lateral que eu acho que não pode ficar de fora dessa rodada, que é o Piquerez. Apesar de ser um jogo difícil ali contra o Fluminense, né? Mas as pontuações dele aqui também são bem interessantes, né? Ele já tem 7 desarmes aqui. E o Palmeiras é favorito, né, contra o Fluminense, apesar de ser um jogo duro. E ele tem uma pontuação muito boa aqui, né, nessas 3 primeiras rodadas. Então, já vou colocar ele aqui também. Aproveitando aqui que a lateral já está fechada, né, destacar alguns outros nomes aqui para essa rodada. A gente tem o Kaique Bruno, né, do Cruzeiro. Como eu mencionei, ano passado ele era um mito ali do Cartola, quase toda rodada ele ia muito bem. Nessa ele ainda não entregou boas pontuações, né? Ele fez aqui 2,20, 3,2 e 3,7, mas o que mostra que ele tem uma média básica interessante ali, apesar de baixa ainda, né? Mas caso segure o SG em algum desses próximos jogos aí, e nesse contra o Corinthians principalmente, ele pode pontuar bem. A gente tem o René, né, que é um destaque aqui em termos de desarme. Ele já tem 9 roubadas de bola. O Fluminense tem uma boa defesa, né? Mas para essa rodada em particular, eu acho que não segura o SG. Mas mesmo assim, ele acaba sendo um bom nome por essa média básica interessante que ele tem. O Bernabé, né? Apesar de não estar pontuando bem, já faz algum tempo, né? Desde o ano passado também ele já não vem bem. Mas jogando contra o Remo ali, ele jogando mais ofensivamente, pelo fato de o Inter jogar com 3 zagueiros, pode ser um nome interessante. O Marlon aqui do Grêmio, eu acho um bom nome para a rodada. O Atlético também pode tirar o SG do Grêmio, mas o Marlon também tem uma média básica bem interessante aqui. Ele já tem 7 desarmes também. Ele participa do jogo ofensivo ali do Grêmio, então pode ser um bom nome ali, contribuir com uma assistência e pontuar bem. Outro nome legal aqui que eu acho é o Wendel, né, do São Paulo. Ele vai estrear nessa próxima rodada ali, né? Ele está custando 7 cartoletas e o mínimo para ele valorizar é de 2,79. E ele é um bom lateral ali, tem bons desarmes, né, bons números e chega bem na frente também. Então, como o São Paulo tem uma estrutura defensiva bem legal, pode ser que ele pontue bem nessa rodada aí. Vamos olhar aqui outros nomes. A gente tem o Fagner do Cruzeiro, uma alternativa ali ao Kaique Bruno, né? Caso ele segure o SG aqui, pode pontuar bem. Ele também desarma bastante ali, apesar de fazer mais faltas que o Kaique Bruno, né? E tem a questão da lei do ex, né? Como ele saiu do Corinthians ali, pode ser que ele se entregue mais ainda nesse jogo, né? E possa pontuar bem. Eu acho que em termos de minutagem ele também vai ter menos ali que o Kaique Bruno, né? Já que ele tem o William ali como reserva dele, que sempre entra, né, nos jogos. Então é um ponto a se observar também. Mas pelo fato dele estar baratinho, pode ser um bom nome. Aqui a gente tem o Kelvin do Palmeiras, mas mais pensando em SG, né? Ele tem um preço aqui muito bom, 5,37 cartoletas apenas, mas ele não entrega média básica, né? Esse é o problema. Ele fez 2 pontos, 2,6 e 0,2 nesses 3 jogos, né? Bem diferente do Piquerez, que tem feito uma média bem acima dele aqui, né?
O Mike contra o Vasco aqui pode ser um bom nome, apesar de não estar vindo bem também e de o Santos não ser confiável, né, defensivamente. O Hurtado aqui, ele destoa um pouco dos outros, né? A gente pode até olhar aqui. Ele fez pontuações bem ruins, né? Na primeira rodada ele fez 4.20, mesmo segurando o SG. Então, se ele não tivesse segurado o SG, ele teria negativado. Na segunda rodada também teria feito só 0,5 pontos. Então eu não vejo como um jogador interessante, né? Apesar de ter a possibilidade do Bragantino segurar o SG ali, eu não colocaria. E aqui para finalizar, o Vinícius Lira, né? É um nome bem interessante aqui, custa apenas 3,66. Ele tem uma média básica razoável aqui, né? Ele fez 1,7 na terceira rodada e 3,5 na primeira. Ambas sem o SG, né? Então, caso segure aqui contra o Vasco, é um bom nome ali a se pensar. Então, de lateral a gente fechou, e como reserva aqui, eu vou deixar o Kaique Bruno por enquanto. Tem a opção do Marlon também, que é bem interessante. Mas bora lá para a nossa zaga. Aqui na zaga a gente tem a dupla de zaga do Palmeiras, que é bem legal ali, pontua muito bem, né? Na parte ofensiva, principalmente ali, são muito bons na bola aérea. E o Gustavo Gomes aqui só tem um desarme, ó, mas já tem 2 gols. Então a bola aérea ofensiva do Palmeiras ali é muito boa. Só que para essa rodada joga contra o Fluminense ali, que também tem um bom time ali, uma estrutura defensiva bem sólida, né? E pode ser que o Gustavo Gomes não participe de gols e, portanto, não consiga uma boa pontuação, porque não tem uma média básica tão interessante, né? Caso segure o SG é um bom nome, né? Mas eu iria por outros caminhos aqui, né? A gente tem aqui o Ferrarese, do São Paulo, que é um cara que tem média básica, né? Ele, nesse campeonato, ele tem só um desarme, né? Mas quem lembra do campeonato passado, ele foi muito bem, né? Então, agora voltando ao time ali, ele pode ser importante. Assim como o Sabino, né? O Sabino também tem feito boas pontuações aqui. Ele fez 5,20 na primeira, 1,40 e 10 nessa última. Ele já tem 7 desarmes e tem aquele fatorzinho da lei do ex também, né? Ele joga contra o Curitiba e pode ser um nome interessante aí. Aqui a gente tem o Murilo, do Palmeiras, que é um nome bem relevante, até pelo preço, né? Ele está 7,03 aqui. Mas se a gente for analisar bem, ele também não tem média básica muito interessante, né? Ele teve ali participação no gol, ele deu uma assistência também nesse mesmo jogo, né? Por isso que ele fez essa pontuação tão alta. Mas se a gente for analisar em termos de média básica, não é tão interessante. Só que pensando ali nas possibilidades de SG, pode ser que o Palmeiras segure contra o Fluminense, né? Então acaba se tornando um excelente nome. Aqui a gente tem a dupla do Bragantino, né? Destaque aqui para o Gustavo Marques. Ele já tem aqui 5 desarmes e as pontuações dele aqui são muito boas, né? Ele fez 9,7 na primeira, 9 na segunda e 2 na terceira, mesmo sem SG, né? Então dá para ver que ele tem uma média básica bem interessante aqui e está num preço muito bom, né? Custando 6,75 e precisando só de 2,97 para começar a valorizar, credencia ele aqui a entrar no nosso time. Outro bom nome aqui, o Noriega, né? Como eu citei lá quando a gente estava analisando os times, ele está jogando como meio de campo, né? E aqui ele está como zagueiro. Então, se o Grêmio não sofrer gol do Atlético aqui, né, segurar o SG, ele pode arrebentar na pontuação, né? Aqui ele já fez 4 na segunda e 5,7 na terceira. Ele tem 5 desarmes, né? E ambas aqui ele não segurou o SG, né? Se a gente for olhar aqui, dados de defesa, o Noriega, o SG aqui é a primeira coluna, né? E ele não segurou em nenhuma e tem boa pontuação aqui. Pode ser um bom nome aí para rodada. Aí aqui eu tô na dúvida, né, de qual escalar no nosso time aqui.
Aqui para baixo eu não destaco mais nenhum. Não vejo como bons potenciais aqui. Aí eu tô na dúvida entre o Noriega e o Murilo. É. Vamos aqui então de Noriega por enquanto, que está mais em conta. Apesar de querer duplicar aqui a zaga do Palmeiras. Mas vamos de Noriega por enquanto. Vamos aqui para o meio. Para o meio a gente tem nomes aqui bem legais, só que muito caros também, né? Caso do Andréas Pereira aqui, 17,92. Como a gente vai investir um pouco mais no ataque aqui, não vou conseguir encaixar ele aqui no nosso time, né? Assim como o Matheus Pereira também, que eu vejo como um bom nome para essa rodada, né? Jogando em casa ele sempre vai bem ali, sempre participa de gols. O Alan do Palmeiras aqui também é um cara que tem uma média básica excelente aqui. A pontuação dele aqui sempre foi próximo de 2 ali, 12,20 com gol, né? E 4,6 sem gol também. Aqui a gente tem o Lúcio, apesar de jogar fora de casa, ele também é bem participativo ali, ele sempre faz uma média básica bem interessante. O Arthur do Grêmio aqui, ele também tem uma média básica bem interessante, rouba bastante bola. Aí descendo a gente tem o Barros, né? Mesma situação ali do Arthur. O Maurício, né? Eu acho que se o Arias não for jogar no lugar dele, ele se credencia aqui a entrar no time, né? Ele custa 7,95. Ele joga na ponta esquerda ali, né? Flutua bem entre a área, então acredito que possa ser um bom nome aí para a rodada. Só ficar de olho ali, depois você acompanha lá nas redes sociais, né? Que vai ter atualização do time. E caso a gente mude aqui, a gente vai postar lá também, tá? Aqui no meio a gente tem Alan Patrick, também do Inter, jogando contra o Remo ali, apesar de ser fora de casa, mas ele é quem municia o ataque ali, tem as bolas paradas, né? E ele tem feito uma média básica até que razoável aqui, né? Mesmo sem ter participado de nenhum gol até agora, ele conseguiu entregar alguns pontos aqui, né? Então pode ser que contra o Remo ali ele possa fazer uma boa pontuação. O Gustavinho, para mim também um nome bem interessante aqui para a rodada, precisa só de 2,39 para começar a valorizar. Nas duas primeiras rodadas aqui ele mandou bem demais, né? Fez 7,5 na primeira e 12,20 na segunda, já tem um gol no campeonato. Ele contribui com alguns desarmes também, né? Apesar de ser ofensivo, ele finaliza bastante. Então acho um excelente nome ali, um excelente custo-benefício também. Aqui a gente tem o Cristaldo, né, que pode estrear aí contra o Atlético Mineiro. Precisa de pouquinho para começar a valorizar também. E, como eu disse, né, o Atlético ainda bem estável ali defensivamente, então acho que é um bom nome aí para rodada. Descendo aqui, o Rojas é um nome interessante também, apesar de não ter uma boa pontuação, mas agora com a saída do Coutinho, ele vai ser o armador do time ali, né? Vai ter mais minutagem, então pode entregar bons pontos aqui. Fica de olho nesse jogador, que ele pode ser bem importante para o Vasco ali ao longo do campeonato. E aí eu acho que de destaques aqui seriam esses, tá? Aqui também eu estou em dúvida entre o Rojas e o Cristaldo, a princípio. Vou aqui com o Cristaldo, por considerar um jogador que a gente já conhece mais, né? E contra um Atlético bem mal defensivamente ali, pode ser que ele participe de gols ali. Vamos aqui fechar o ataque. Aqui a gente tem Vitor Roque e Flaco Lopes, né? Dois destaques ali do Palmeiras, que sempre pontuam muito bem. Vitor Roque fez 14 na última. O Flaco, apesar de ter negativado, ele tem bons números aqui, né? Fez 4,9 e 16,10. E por ser um jogo difícil contra o Fluminense, mas os dois participam bastante ali ofensivamente, né? E acredito que possa ter chance de gols ali.
Os dois são bons nomes. Carlos Vinícius, né, que a gente já destacou. Outro importante aqui é o Caio Jorge. Na última rodada fez um gol de pênalti ali. Ainda não está voando igual no ano passado, né? Mas participa muito, finaliza bastante, já tem 8 finalizações, né? E eu vou colocar ele aqui no time. Apesar de ser contra o Corinthians, que está bem defensivamente, mas ele sempre é um nome importante aqui em todas as rodadas, né? Vou descer um pouquinho mais. Tem o ataque do Curitiba aqui, que tem feito boas pontuações, até surpreendendo aí nesse começo de campeonato. Destaque aqui por Ronier. Ele participa muito e ajuda na defesa ainda, né? Ele já tem 3 assistências aqui e ele tem alguns desarmes também, né? Que o credencia ali para ter uma média básica bem interessante em todas as rodadas, né? Então, eu acho um bom nome, inclusive vou colocar ele aqui no meu time. Ele precisa de bastante aqui para começar a valorizar, mas por essa média básica dele, eu acredito que possa suprir aí. Tem um Carboneiro aqui do Inter também. É outro que entrega uma média básica absurda aqui. Ele só deu uma assistência, né, não participou de gols e fez 10.4 e 5.6 nas duas últimas, né? Aqui para baixo a gente tem o Manga, né, que joga contra uma defesa do Inter ali que não é segura e ele tem feito bons jogos ali, né? Fez gols contra o Atlético Mineiro ali, participou bastante. Tem o Gabigol contra essa defesa do Vasco, que é bem fraca ali, né? Então eu acho que ele pode ser um bom nome aí para a rodada, inclusive vai ser nossa reserva de luxo. Aqui para baixo a gente tem o Lucas Barbosa, do Bragantino, que tem entregado uma pontuação média muito boa também, apesar de não ter participado de gols ainda. O Borré, assim como o Carboneiro, né, ele participa bastante ali, é a referência no ataque do Inter, e contra um Remo fraco ali, né, relativamente fraco na defesa, pode ser um bom nome aí para a rodada. O Rony Rústico aqui, né, contra um Vasco que falha bastante na defesa, ele pode roubar bolas ali, fazer gol, dar assistência, então pode ser um bom nome, principalmente pelo custo-benefício ali, acho que é interessante. Aqui tem o Amuso do Grêmio, pelo que eu vi o TT não vai jogar, né, então o Amuso e Pavon ali que vão formar as laterais ali para municiar o Carlos Vinícius, pode ser bons nomes ali, né. E aqui eu destaco o Mosqueira também. Ele ainda não fez gol, não participou de gols, mas ele finaliza bastante, ó. Ele já tem 7 finalizações. E jogando contra o Atlético Paranaense em casa, pode ser que pinte um golzinho dele, né? Então, pelo custo-benefício ali, por estar custando só 4,51 cartoletas, eu acredito que seja um nome interessante aí para a rodada também. Então vamos colocar aqui o nosso reserva de luxo, que vai ser o Gabigol. Beleza. E agora falta o treinador e o goleiro. Vamos aqui para treinador. A gente tem alguns destaques, né? O principal deles é o Abel Ferreira, né? O Palmeiras jogando em casa é sempre uma força, mas ele é muito caro, né? Então, para quem tem poucas cartoletas, assim como eu aqui, acaba não sendo um nome interessante. Aí tem o Tite do Cruzeiro, apesar de não ter muita estabilidade ali, né? Custando 9,9. O Luiz Castro do Grêmio, 9,83. Aqui, como mandante, né? Que eu gosto sempre de colocar treinador como mandante. Eu vejo o que tem maior potencial aqui, o Mancini, né? Custando 7,08. É um excelente nome aqui, então vamos com ele por enquanto. E aqui para baixo, o Osório contra o Inter, ou o Seabra contra o São Paulo. Acho difícil ambos os times segurarem SG ali, né? Por isso eu acho o Mancini mais confiável aqui. Quanto sobrou de cartoleta aqui? 5,31. Eu queria escalar um goleiro, que não vai dar, né? Que é o Brasão aqui, custando 5,71. Então vamos voltar lá para o meio, que eu tinha colocado o Cristaldo. Eu vou colocar o Brasão aqui. Por quê?
O Vasco é um time que cria muitas oportunidades, né? Então acredito que ele vai finalizar bastante ali e não tem sido tão eficiente assim nas finalizações, né? Se for acompanhar os últimos jogos ali do Vasco, ele imitou os goleiros ali em todos os jogos. Então eu vejo o Santos com um leve favoritismo aqui e caso segure o SG, possa ser que o Brasão estoure aqui na pontuação, né? Ele ainda não fez bons jogos, né? Mas quem sabe essa seja uma oportunidade, né? Então vamos com ele aqui, por enquanto. Mas como a gente não passou, né, nos nomes aqui importantes para goleiro, né? A gente tem o Carlos Miguel, do Palmeiras, que também está baratinho, né? E pode segurar o SG ali. O Everton, do Grêmio, apesar que a zaga do Grêmio não é tão confiável, né? O Cleiton, do Bragantino, né? Que agora bate pênalti também. Então pode ser um excelente nome aí, caso tenha um pênaltizinho ali pro Bragantino, ele pode estourar na pontuação. E além de estar uma defesa bem segura ali, né? Nas duas primeiras rodadas aqui, ele foi muito bem, né? Ele fez 7.6 e 6.3, né? Duas defesas na primeira e uma na segunda. E a possibilidade do SG. O Pedro Maurício, que é o que mais tem defesas aqui, ele já tem 18, 17, na verdade. Mas contra o São Paulo ali é um pouco arriscado, né? E aqui de goleiro seriam esses, tá? Então bora aqui ver o que dá para encaixar no meio de campo. Tem o Schmidt. Eu comentei sobre o Rojas, que eu acho um jogador que a gente pode ficar de olho. E eu vou colocar ele no time aqui por enquanto, tá? Como ele tá armando ali no lugar do Coutinho, pode ser que seja um jogador bem interessante ali. Ele já demonstrou em alguns jogos ali que tem potencial. E jogando contra um Santos que não passa segurança defensiva, eu acredito que possa ser um bom nome ali pelo preço que ele tá, né? Aqui como reserva, no meio de campo, eu vou colocar o Diego Hernandes, do Remo. Ele joga como atacante ali pela beirada, né? E joga contra um Inter que está bem estável defensivamente. Pode ser que participe de gols, né? Na zaga aqui, a gente tem alguns nomes não tão confiáveis, né? Tem o Léo Andrade aqui, que apesar de ser contra o Inter, mas ele também apresentou uma média básica bem interessante aqui. Ele já tem 7 desarmes e ele tem pontuado razoavelmente aqui, né? Então, a princípio, vou colocar ele aqui como reserva. E o reserva do Brasão, acho que só vai sobrar o Marcelo Rangel, né? Então vai ser o nosso reserva ali. Aí para capitão, acho que não pode ser diferente, né? Como a gente está acreditando ali que o Carlos Vinícius possa brocar bastante ali, ele vai ser o nosso capitão, né? Então nosso time ficou com Brasão no gol, Juninho Capixaba e Piquerez nas laterais, Gustavo Marques e Noriega, Maurício, Gustavinho e Rojas, Carlos Vinícius, Caio Jorge e Ronier, Gabriel como reserva de luxo, treinador Wagner Mancini e o capitão Carlos Vinícius. Acho que tá um time. Isso aí, galera. Time escalado. Já comenta aí o que você achou do time. Dê suas sugestões. Traz o seu time se tiver alguma dúvida. Acompanha lá nas redes sociais também. Qualquer mudança eu vou estar postando lá, tá? E é isso aí. Siga, compartilha, se inscreva e bora pra cima.